ninguém vai roubar. Deus não tem planos frustrados. Frustrados são os planos do homem que não crê em Deus. Posso esperar meus sonhos se cumprirem nos braços de Deus, nos braços de Deus. Eu não abro mão da minha bênção, eu não abro mão dos sonhos meus. Se os meus sonhos vêm de Deus, prefiro desistir de lutar. Tomo posse do que é meu. Ninguém vai roubar. Eu não abro mão da minha bênção. Eu não abro mão dos sonhos meus. Se os meus sonhos vêm de Deus, prefiro esperar. Eu não abro mão do que Deus quer. Não vou desistir de lutar. Tomo posse do que é meu. Ninguém vai roubar. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rádio Popular, agora são 17 horas e 55 minutos, 17h55. Uma ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga.
a você, ouvintes do programa Falando de Jesus. Hoje, hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro do ano de 2015. Estamos chegando quase mais um final de semana, véspera de feriado, segunda-feira, 7 de setembro, dia da independência. Mas aqui nós, no programa Falando de Jesus, queremos fazer-lhe uma pergunta. Você já pegou a sua independência? Você é uma pessoa livre? Você é uma pessoa liberta? Você é uma pessoa exatamente como diz, independência? Você é independente? Ou você é dependente? Às vezes, nós, na nossa vida diária, no nosso momento do dia a dia, nós não sabemos a que somos, se somos livres ou se somos presos. De repente, nós somos livres de algumas coisas, com liberdade de andar, de passear, até mesmo de falar. Mas, às vezes, nós somos presos a alguma coisa material, nós somos presos a alguma coisa particular, emocional. Jesus quer que nós sejamos livres, mas livre do pecado, livre da enfermidade, livre de tudo. Mas só vamos conseguir alcançar isso quando nós estivermos realmente lá eternamente com Ele. Porque enquanto nós estivermos na face aqui da terra e estivermos com o sopro da vida, estamos sujeitos exatamente de alguma forma estar aprisionado. Talvez não estamos aprisionados ao pecado, mas de repente estamos aprisionados numa enfermidade, de repente estamos aprisionados exatamente no sistema carcerário, de alguma forma. Mas nessa noite de quinta-feira, exatamente antes da mensagem do mensageiro, eu quero simplesmente dizer uma coisa para você, meu amigo, para você, minha amiga. A verdade é a melhor liberdade e independência da nossa vida. Tudo aquilo que você faz oculta uma verdade de alguém, você está fazendo aquelas pessoas ficarem mais presas ainda, ficar mais exatamente enganadas. Jesus falou que a verdade é para ser dita, pode doer na minha pele, pode doer na minha família, pode doer no meu amigo, pode doer em qualquer pessoa, mas é melhor eu falar a verdade, porque eu estou me isentando de carregar alguma culpa se eu estiver escondendo algo. De repente, você deixa de falar uma verdade para uma pessoa que está aí cancerosa, de repente você deixa de falar uma verdade para uma pessoa que está presa, de repente você deixa de falar uma verdade para uma pessoa que está fazendo algo que não agrada a Deus principalmente. A verdade sempre é bom, doa a quem doer. Jesus, na sua passagem pela terra, ele deu exemplo, que ele chegou para os seus discípulos e falou simplesmente a verdade. Ele chegou para Pedro e falou: Pedro, você vai me trair. Não vou. Por mais que Pedro tentou desconversar, Jesus já conhecia o coração, como conhece o meu coração e o seu coração. Jesus, ele sempre falou a verdade. O que nos impede de nós falarmos a verdade para alguém que de repente precisa de ouvir uma verdade? É porque é meu irmão? Porque é minha irmã? Porque é meu amigo, porque é minha mãe, porque é um funcionário, porque é um patrocinador, porque é alguém? Se precisa de falar uma verdade, com verdade, não se esconda não, diz. De repente você está ajudando aquela pessoa a ser liberta, porque de repente as pessoas estão tão acostumadas com o jeitinho brasileiro, tão acostumadas a esconder as coisas quando deve ser falada, que as pessoas se sentem que estão pensando que está feliz, mas elas estão tristes. De repente alguém não deixa de falar uma verdade para a minha vida, achando que vai me desagradar, achando que vai me magoar, mas de repente ela está me ajudando a ser feliz, ela está me ajudando a crescer. Por isso, é bom sempre falar a verdade. Jesus falava a verdade através de parábola. Então Deus também dá sabedoria a nós para falar as verdades com as pessoas, com jeito não brasileiro, mas com jeito de carinho, com jeito de amor, usando palavras certas no momento certo.
Rádio Popular, agora são 18 horas e 1 minuto, já está presente o pastor, o mensageiro da palavra de Deus, o condutor da palavra verdadeira, exatamente para o meu coração e para o seu coração. Que Deus possa abençoar todos que nos ouvem em todas as comunidades neste momento. A você que está em qualquer lugar do Brasil, a você que está em qualquer lugar do planeta Terra, seja bem-vindo ao programa Falando de Jesus. Um programa onde você não vai ouvir falar mentira, porque não pertence a Deus. Um programa onde você não vai ouvir falar enganação, porque não pertence a Deus. Mas um programa que vai falar o que é bom para mim e para você. 18 e 1. Seis e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Muito boa noite, meus amados irmãos, os nossos ouvintes desta rádio abençoada. Quero mais uma vez aqui agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede estar aqui. Agradecer ao nosso irmão Djalma, que mais uma vez nos franqueou esta oportunidade. Nesta noite em que nós estamos nesta rádio, você aí na sua casa, você que talvez esteja aí perto de uma caixa de som, numa praça, na sua casa. Você que nesta noite está com seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. A palavra dessa noite para o nosso elevo espiritual se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 24, que diz: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mais uma vez, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, vocês que nos ouvem através da Rádio Popular, através das caixas de som em todos os bairros aqui da Serra, você que nos ouvem via internet, dentro desse estado, fora deste país, que você neste momento possa ser abençoado pelo poder da palavra do Senhor que está sendo ministrada nesta noite. Queridos irmãos, queridos ouvintes, eu gostaria de comentar um pouco, de explicar um pouco acerca desta palavra que é tão abençoada, que é tão poderosa, a palavra do Senhor.
o apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira epístola, Pedro, ele trata aqui sobre a vida. O que é a vida? A vida, ela é um presente de Deus para o homem. Todo homem que nasce, todo homem que vem à terra, todo homem que é ser vivente, está vivendo. Este homem precisa entender que ele está recebendo de Deus um presente. A sua vida é um presente. Deus é aquele que dá o presente. E é interessante entendermos que este mesmo presente que Deus ele nos concede vem com um manual de instrução. Você sabia disso? A sua vida, ela é um presente de Deus. E para que você saiba como manejar, governar, administrar a sua vida, Deus também lhe entrega a você, entrega a nós, um manual de instrução. E qual é o manual de instrução? O manual de instrução é a palavra de Deus, o pão vivo descido do céu. Este livro que foi escrito por um período de 1.500 anos, aproximadamente 40 autores de localidades diferentes, de etnias diferentes, de culturas e até de classe social diferente. Um exemplo, a Bíblia diz que Amós, ele era um boiadeiro. Pedro, o escritor da carta que nós lemos nessa noite, ele era um pescador. Lucas, ele era médico. Paulo, doutor. Moisés, ele era cientista. Josué, ele era um soldado. Olha só, quantas pessoas diferentes, de tempos diferentes, que receberam de Deus a revelação para poder estar escrevendo, inspirado por Deus, esta palavra que é viva. A Bíblia, ela é o manual de instrução para todo ser humano. Porque a Bíblia nos ensina como vivermos, a Bíblia nos ensina como mantermos este presente que o Senhor nos concedeu. Diz uma história que um certo homem, ele era um grande construtor. E que este homem, ele construía muitas casas. E na empresa em que este homem trabalhava, já há muitos anos, ele era muito querido. Mas chegou um dia que este homem, ele já estava cansado, queria a sua aposentadoria. Então ele foi até o seu patrão e disse: olha, já trabalhei por longos anos e agora eu quero repousar. Eu quero descansar. Eu quero aposentar. O patrão ficou muito triste porque aquele homem era um homem que era um excepcional profissional, um excepcional empregado, e ele não queria perder aquele funcionário. Mas entendendo também o lado do funcionário, ele merece, porque prestou um grande serviço durante todos esses anos. Mas o patrão lhe fez uma contraproposta. E a contraproposta do patrão foi a seguinte: tudo bem, eu vou lhe dar a sua aposentadoria, mas antes de você receber a sua aposentadoria, você vai ter que construir a sua última casa. E ele meio que não concordando muito, mas acabou concordando e disse: tudo bem, eu vou construir a última casa. E ele começou a construir aquela casa. Só que essa última casa não foi como as demais que ele construiu ao longo dos seus anos na profissão. Essa última casa, como ele já estava muito afoito de se distanciar das suas atividades, ele começou a fazer de qualquer maneira. Começou a construir, não se preocupou com o prumo, não se preocupou com o nível, não se preocupou com o acabamento. E assim ele fez aquela casa. A sua última casa, ele fez de qualquer maneira. Terminando a casa, ele foi até o seu patrão e disse: olha, cumpri com o meu combinado. E o patrão disse: muito bem, você cumpriu com o seu combinado. Agora é a vez de eu cumprir com o meu combinado. Olha, muito obrigado por todos esses anos de um bom trabalho aqui nessa empresa. Mas hoje eu quero te dar um presente. E o presente que eu vou lhe dar é a chave da última casa que você construiu. Veja bem, queridos, a nossa vida pode ser parecida com a história desse construtor.
A vida, ela tem etapas, e a gente aprende isso. A vida, ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Mas ela passa muito rápido. Moisés, escrevendo o livro de Salmos, de número 90, Moisés fala da soberania de Deus. Moisés diz: Senhor, Tu és de eternidade em eternidade. Quando Moisés olha para Deus, Moisés entende: Deus é infinito, Deus, Ele é soberano, Deus não teve começo e nunca terá o fim. Mas Moisés começa a fazer a ter uma visão introspectiva para dentro de si. E ele começa a olhar para a fragilidade humana. E no Salmo de número 90, versículo de número 10, Moisés entende, e por isso ele mesmo escreve: a nossa vida é 70, 80 anos, passando disso é enfado e canseira. Olha, querido, como a vida é tão breve. O sábio Salomão, quando ele escreve, diz assim os estudiosos, que quando ele escreve o livro que vem como título, ou que vem como um nome de Cantares, é um livro poético. Quando ele escreve este livro, ele escreve num período em que ele estava no ápice da sua virilidade. Depois de Salomão receber o dom de Deus, a maravilha de Deus, da sabedoria, Salomão escreve o livro de Provérbios. O livro de Provérbios nada mais é que um manual de instrução para o nosso dia a dia. São conselhos práticos para a nossa vida. Mas o terceiro livro de Salomão, que é o livro que vem como título Eclesiastes, o livro de Salomão, entende-se os estudiosos, os eruditos, que Salomão já estava em uma árdua idade, ele já estava na sua velhice, e Salomão sentou para ter uma visão panorâmica da vida, para fazer uma análise da vida. E no livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A palavra vaidade ali, no hebraico, ela está querendo dizer, ou ela significa que tudo é momentâneo, fugaz, passageiro, é rápido. E é isso que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui. Pedro está dizendo que a vida, ela é passageira. Ela é como uma erva. A vida, ela é como uma nuvem, ela aparece como uma fumaça e logo desaparece. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que já tenha os seus 30, 40, 50, 60, não sei a sua idade, mas tenho certeza que quando você olha para trás, você vê que a sua vida passou muito rápido. Ainda ontem você era uma criança, ainda ontem você era um adolescente, parece que foi ontem que você casou e hoje você já é avô. Como a sua vida passou rápido? Como a nossa vida passa rápido? Mas eu gostaria de trazer uma mensagem nessa noite sobre o final da nossa vida. Assim como a história é contada no começo desta palavra aqui, sobre aquele construtor, que ele começou muito bem a sua carreira, mas no final da sua carreira foi um desastre, porque ele fez a casa de qualquer maneira, construiu de qualquer maneira e não fez como ele deveria fazer. A vida tem um começo. Eu gostaria de ministrar em 3 aspectos a vida aqui. Primeiro, o começo da vida. O começo pode ser muito bom. O começo pode também ser muito ruim. Aqueles que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. A Bíblia dá 2 exemplos. O primeiro exemplo é o rei Saul. A Bíblia diz que Deus enviou o profeta Samuel, a fim de que o profeta Samuel ungisse como príncipe do teu povo, como chefe de guerra, como rei de Israel, o rei Saul. Saul foi ungido, o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Saul agora era rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Saul começou a não ouvir mais a voz de Deus, a não mais obedecer à voz de Deus. Depois de 40 anos no reinado, a Bíblia diz que agora o final da história de Saul era desastre, era derrota, era ruína, porque as mãos de Deus não estavam mais sobre ele. Saul estava atormentado, Saul estava preocupado. E a Bíblia diz que o final da vida de Saul foi que ele se matou. Olha que tristeza!
Quem começou muito bem a sua vida, agora estava terminando em ruína. Uma outra pessoa, Judas, não Tadeu, Judas Iscariotes. A Bíblia diz que este Judas, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus. Jesus não estava equivocado quando escolheu a Judas. Até mesmo porque Deus é o Deus que dá oportunidade a todos. Judas foi chamado, exercia uma função muito relevante no meio dos discípulos. Ele era o tesoureiro, cuidava da parte financeira. Mas a Bíblia diz que havia 3 aspectos na vida de Judas. Ele começou bem, Jesus chamou ele fazia parte dos discípulos, ouvia, durante 3 anos, Judas ouviu a voz de Deus. Judas ouviu os ensinamentos de Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Judas via todos os acontecimentos que o mestre, o rabi, Jesus de Nazaré, ele realizava. Mas 3 coisas fizeram com que o final de Judas fosse desastroso. A primeira coisa, a Bíblia relata em Mateus capítulo 27, que Judas, João capítulo de número 6, versículo 64, primeiro, Judas não cria. Judas não acreditava. Era um homem sem fé. Ora, a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Há muitas pessoas que aparentemente podem dizer, olha, eu não faço mal a ninguém, mas só que não crê, não tem fé, não acredita que Jesus é o enviado de Deus para salvar a sua vida. Querido ouvinte, nessa noite eu quero lhe dizer que as suas obras, que as suas bondades não pode lhe salvar. Somente a fé no Filho de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Quando o apóstolo Paulo estava preso, e naquela cadeia Deus envia um terremoto, e lá naquela cadeia a Bíblia diz que um homem, o soldado que estava aguardando eles, ia se matar, e Paulo disse, nós estamos aqui. Houve um questionamento na boca daquele homem, dizendo, Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O final de Judas foi ruim, foi péssimo, foi desastroso. Primeiro, por quê? Porque ele não cria. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Judas, ele tinha segundas intenções quando andava com Jesus. As intenções de Judas não eram o mesmo de Pedro, que estava ali querendo ser mudado. Não era o mesmo de Tiago, não era o mesmo de Levi. As intenções de Judas era lucrar, era ganhar dinheiro. Judas era avarento, Judas era ganancioso, Judas só olhava para dentro de si. Ei, querido, outra palavra para você nesta noite. Saiba que tudo nesta vida passa. Tudo nessa vida tem um tempo de limitação. Tem uma data de término. Você sabia? Tudo tem uma data de validade. O teu carro não é eterno. A tua casa não é eterna. A tua roupa não é eterna. Tudo nesta vida perece. E Judas estava olhando para aquilo que é perecível, para aquilo que acaba, para aquilo que um dia vai terminar. E é por este motivo que no final da sua vida, Judas vendeu a Jesus, entregou a Jesus. E as moedas que ele recebeu, ele lançou novamente no templo. Judas se suicidou. E o final da vida de Judas foi um final de derrota. Começou muito bem, Saul. Começou muito bem, Judas. Mas o final, porque não creram, porque não obedeceram, foi um final de derrota. E quem começou de forma ruim, mas terminou de forma boa? A Bíblia também dá exemplo. Você sabia, aqueles que pensam, eu nasci numa vida de derrota. A casa em que eu nasci é uma casa de luta. É uma casa onde o meu pai sempre bebeu, sempre bateu na minha mãe. A casa em que eu nasci é uma casa em que havia muita tristeza, muitas drogas. Eu vim de um passado muito triste, muito horrendo. Para mim não tem mais jeito. É por isso que eu tenho esse jeito, essa personalidade, esse caráter horrendo, porque eu tive um passado ruim. Eu quero dizer para você
que existem pessoas que estão registradas aqui na palavra de Deus, que também tiveram um início ruim, mas o final tiveram um final de vitória. E o primeiro dele é Dimas. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava crucificado na cruz, de um lado estava um ladrão e do outro, outro ladrão. Segundo a tradição, Gesta, e segundo a tradição, Dimas. Gesta foi aquele ladrão que disse: olha, se você é o filho de Deus, desça daí, salva-te a ti e aproveita e salva nós também. Só que Dimas, ele sabia que ele estava ali porque ele havia errado. A cruz para Dimas, ele tinha plena convicção que era resultado das suas escolhas. E agora Dimas está ali sabendo: eu mereço a cruz, eu mereço a morte. Isto é resultado da minha desobediência, isto é resultado das minhas atitudes e das minhas escolhas. Mas só que Dimas olhou para Jesus e disse: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não mereço. Mas se tu és o Deus de misericórdia, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim. Qual foi o final da vida de Dimas? O próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo na cruz do Calvário, olha com olhar de misericórdia para Dimas, sabendo que ele estava falando com um pecador, e diz para Dimas: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. O final da vida de Dimas foi o quê? Um final de vitória. Uma outra história no Antigo Testamento é a história de uma prostituta, por nome Raabe. Raabe era uma meretriz que morava numa cidade pagã, que era Jericó. Um dia Deus havia dito para Josué que iria destruir aquela cidade, destruir os seus muros, destruir as suas ruínas. Mas esta mulher acreditou no Deus de Josué, no Deus de Israel. E ela disse: olha, eu sou uma prostituta. Até hoje eu vivi uma vida errada, mas eu quero que Deus mude a minha história. Eu quero que Deus mude a minha vida. E a Bíblia diz que ela abraçou a oportunidade que ela teve. E o final da história desta mulher é que na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, aí está ela. Ela teve um final de vitória. O nome dela foi lembrada não como uma prostituta, mas como alguém que teve uma história na geração e na descendência do próprio Filho de Deus. Como é que começou a sua vida? Como é que foi a sua vida desde a sua infância até agora? Ei, querido, uma palavra profética de Deus para o seu coração. Jesus pode entrar hoje aí, pegar o seu passado, escrever uma nova história, fazer de você uma nova criatura. O que ficou para trás, como diz Isaías, das tuas maldades, dos teus pecados, dos teus delitos, não mais me lembrarei eu, diz o Senhor. Apagar os seus passados, apagar a sua vida de derrota. O final é mais importante do que o começo. A Bíblia diz ainda sobre um rei, o rei Nabucodonosor. Ele era um homem que, ora, alcançou um patamar muito elevado na Babilônia. Lá na Babilônia, Nabucodonosor foi um dos maiores reis. Depois de Nabopolassar, seu pai, depois de grandes construtores daquele império na Mesopotâmia, ali estava Nabucodonosor. E um dia Nabucodonosor bate no peito e diz: olha, eu sou grande. Quem eu quero matar, eu mato. Quem eu quero exaltar, eu exalto. E Deus apareceu para ele dizendo: olha, eu vou mostrar para você que você, homem, não é nada. Durante 7 anos, Nabucodonosor fica pastando como um boi. E depois de 7 anos, diz o livro de Daniel, no capítulo de número 4, versículo 30 ao 37, que Nabucodonosor, quando retoma a sua consciência humana, ele olha para o céu e diz assim: eu grande? Eu não sou grande. Grande é o Senhor. Ele é Deus. Ele pode matar, ele pode dar vida. Ele é Deus, ele é soberano. Qual foi o final da vida de Nabucodonosor? Um final de vitória, porque ele reconheceu que ele não é nada, mas Deus é tudo. Deus pode fazer todas as coisas. E para a gente
caminharmos para encerrarmos nesta noite, num terceiro aspecto que eu queria falar, sobre aquele que começou de forma bem, no começo, na metade da sua vida, descambou para o caminho errado, mas no final teve a oportunidade de voltar ao primeiro caminho. A Bíblia fala de um jovem. Esse jovem foi um homem escolhido por Deus. A sua mãe não poderia ter filho. Deus aparece para Manoá, dizendo que lhe daria um filho. E Manoá tem um filho. Seu nome, Sansão, juiz de Israel. Sansão era um jovem cheio de virilidade, cheio de força. E Deus falou, olha, o meu espírito é sobre ele. Sansão foi chamado por Deus para ser um instrumento de Deus na vida do povo de Israel, contra os inimigos de Israel. Mas na medida que Sansão cresceu, ele começou a usar da força que Deus lhe deu para se auto-beneficiar. Sansão, eu sou forte, então eu quero conquistar tudo aquilo que eu quero com a força que Deus me deu. Mas esse não era o objetivo de Deus para Sansão. O objetivo de Deus para Sansão era que, com a força que Sansão recebeu das mãos do Senhor, Sansão cumprisse a vontade de Deus. Sansão não cumpriu. Sansão foi atraído pelos seus olhos. E as mulheres, como diz a Bíblia, a concupiscência da carne, a soberba da vida, atraiu a Sansão. E Sansão foi engodado, foi atraído. E a Bíblia diz que um dia os cabelos de Sansão, as tranças de Sansão foram cortadas. Sansão perdeu a força. Sansão perdeu a visão porque os inimigos arrancaram-lhe os olhos. Sansão recebeu agora algemas de bronze. Passaram-se os anos, agora Sansão está cego. Sansão está algemado. Só que ele lembrou do início da história dele. Sansão lembrou que um dia Deus o havia chamado. Sansão lembrou que Deus o havia escolhido. E Sansão disse, Senhor, antes que eu morra, permita, Senhor, que eu cumpra a tua vontade, que eu possa cumprir a tua vontade. Eu errei, e eu aqui estou por causa das minhas escolhas, Senhor. Mas faça que o teu nome, através da minha vida, seja exaltado mais uma vez. E a Bíblia diz que os cabelos cresceram, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E naquele dia, Sansão, mesmo cego, grudou as colunas daquele templo pagão, aonde Dagon estava sendo adorado. Sansão derrubou as colunas, e na sua morte, Sansão trouxe mais vitórias do que ao longo da sua vida. Ei, querido, escute isso. Talvez eu esteja falando neste momento para alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Para alguém que foi chamado, pais crentes na igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que o seu pai é pastor. E você abandonou os caminhos do Senhor. Está preso, está algemado. Mas nesta noite o mesmo Espírito que veio sobre a vida de Sansão, vem sobre a sua vida para libertar e lhe dar vitória. Escute. Como é o seu começo, ou como foi o seu começo? Ruim, de fracasso, de vitória. Mas o que mais importa é o final da sua vida. Com quem você vai terminar o final da sua vida? Com quem você vai desembarcar na estação final? Há pessoas que acreditam que quando um homem morre, tudo se acaba, tudo termina, tudo perece, não existe mais nada. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, mas vindo após isso o juízo de Deus. Existe uma eternidade, existe um porvir. E no final da nossa vida, se nós não decidirmos, se nós não escolhermos abandonar uma vida de pecado e aceitar a Cristo como Salvador, perderemos a eternidade de gozo, paz e vitória. Palavra de Deus para a tua vida. Para encerrar nesta noite, qual é a tua escolha? Talvez você pense, não, mas eu estou jovem, até dar 80, 90 anos falta muito, mas o teu último dia pode ser hoje. Aqueles que pereceram aos 10, aos 12, aos 11, aos 6 meses, aos 40 anos, a morte é imprevisível. Ela bate a porta sem a gente esperar. Pode estar com saúde, que a morte vem.
Mas nessa noite, você está ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Qual é o final que você quer para a sua vida? Final de bênção? Um final de vitória? Ou um final de Judas? Um final de Saul? Lembre-se de uma coisa, Deus tem um final de vitória para você. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua família. Que Deus em Cristo abençoe a todos que nos ouvem neste momento. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta noite, eu quero lhe agradecer por esta palavra. Quero lhe agradecer, Senhor, pelas vidas que estão ouvindo, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, possa ir de encontro a cada coração. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada vida. Senhor, aqueles que nos ouvem, Senhor, nas comunidades, Senhor, da Serra. Aqueles que nos ouvem, Senhor, fora do estado do Espírito Santo. Fora deste país, Senhor. Que as Tuas mãos, Senhor, seja com cada vida. Senhor, trabalhe nesses corações. Eu lhe agradeço por esta oportunidade nesta noite que o Senhor me concedeu de estar falando da Tua palavra a esses corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Rádio Popular, agora são 18h37. Quero desde já agradecer o pastor Tiago por essa rica mensagem. Como nós abrimos o programa sobre a verdade. E como nós sempre falamos que aqui nós não escolhemos o tema, o texto, ou vamos escrever para que o mensageiro da noite, usado pelo Espírito Santo, ele vai falar. Não. Simplesmente nós abrimos os portões, as redes afiliadas para a transmissão. E aqui o que se fala, exatamente como as pessoas já conhecem, é gravado, né, ao vivo, e depois é postado no YouTube, para que as pessoas tenham. E nós abrimos o programa sobre a verdade. E pastor, numa linguagem simples, objetiva, direta e verdadeira. E quando o pastor estava ali falando sobre o início, o meio, o fim, eu parei para pensar. Eu comecei bem. Meu pai me ensinava, minha mãe me ensinava, mesmo de uma forma que hoje eu conheço, mas me ensinava, né? Me ensinou a verdade, me ensinou o comportamento, me ensinou a honestidade, me ensinou a ser. Eu comecei bem, mas no meio do caminho algumas coisas foram acontecendo. E quero agradecer muito a Deus por essa mensagem. Por quê? Porque eu estou voltando aquilo que eu aprendi, a verdade, simplesmente falar a verdade. Meu pai me batia porque eu era mentiroso, porque eu pegava mentira. Meu pai me castigava porque eu cometia atos, não é ilícito, mas atos que envergonhava a família nos atos, tá entendendo? Às vezes vizinho e tal, aquelas coisas. E assim a gente foi crescendo, né? Como as coisas. E hoje, pastor trazendo a mensagem, e eu abrindo o programa falando a verdade, que hoje eu tenho prazer de falar. Vai doer, mas eu falo. Eu prefiro falar. Quero até pedir perdão à minha mãe, que hoje mais cedo eu estava falando com ela um assunto, mas foi a verdade que Deus me deu para falar. E Deus trouxe o mensageiro para trazer uma verdade da nossa vida. Nós somos passageiros aqui. Às vezes nós queremos abraçar o planeta Terra, mas Deus não fez isso para nós fazer, não. Deus deu pedacinho para pedacinho, pedacinho, pedacinho. E eu comecei bem, parei no meio do caminho, mas hoje Deus me trouxe aqui à frente da câmera, à frente do microfone, à frente do pastor, das pessoas que me conhecem no município da Serra, as pessoas que me conhecem no Brasil através do programa Falando de Jesus. Eu estou aqui apresentando, abrindo o coração para ouvir a palavra de Deus
e também transmitindo a palavra de Deus. Eu sei que existe algumas coisas ainda para ser, e Deus está moldando, Deus está fazendo as coisas, como deve estar fazendo na vida de muitos por aí. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a oportunidade que Deus nos concedeu, agradecer as rádios afiliadas que estão conosco, transmitindo para mais de 45 comunidades que estão ouvindo a palavra de Deus, a verdade de Deus para a nossa vida. Então eu queria agradecer o pastor nesse estudo que você começou. Você deu uma aula bíblica com verdade, que muitos começam bem e terminam mal. Mas Deus, por intercessão do Jesus Cristo, eu creio nisso, pastor, que aí dei aquela oportunidade do meio. De, opa, peraí, dá tempo de eu voltar, o primeiro amor. Dá tempo de eu voltar para a casa do meu pai. Dá tempo de eu voltar e falar, opa, peraí, não preciso de eu roubar isso dali do meu irmão, não, que ali não me pertence, pertence a ele. Não preciso de mentir para mim ganhar um dinheiro aqui. Eu não preciso de enganar ninguém, não preciso fazer nada. Porque Deus tem tudo na Bíblia que nos ensina. O início, o meio e o fim. Só nós sabemos escolher. Quero agradecer mais uma vez o pastor, tá certo? O portão, o programa vai estar aberto para o mensageiro, tá certo? Nós, como nós falamos, aqui nós vamos agendando, né? Passa um mês, não se sente lá, pô, esqueceu de mim. Não, que nós aqui vamos trabalhando com mensageiros, porque aqui é para falar de Jesus. Então nós sempre estamos recebendo e estamos ouvindo. Quando ontem o pastor Elvis trouxe uma mensagem abençoada, tem também, né? São as verdades que Deus está usando o microfone, talvez dentro das igrejas, talvez não está sendo falado tantas verdades, como hoje os pastores estão falando aqui, sinceridade, estão falando aqui. Ontem, se o senhor puder assistir, assiste com o pastor Elvis. Não, quer dizer, botou a cara a bater. Jesus pediu para não esconder nada. Tem que ser dito. Então, Rádio Popular, são 18 horas e 43 minutos. Um abraço para você que está nos assistindo aí, exatamente em outros lugares, o pastor já falou. E nós vamos estar desfazendo a rede. Eu espero que você apreciou essa mensagem e colocasse realmente de reflexão, de que há tempo para alguma coisa ainda, antes de chegar ao fim. E ela é curta, né? Você trouxe uma mensagem que você falou, ontem era jovem, hoje você já é avô, e eu sou esse. Ontem eu era garoto que corria jogar boleba, soltava pipa, corria do meu pai porque eu fazia arte, tá entendendo? E hoje eu tenho uma neta. E tá se passando. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouquinho só ouvirá. Então tem que me preparar antes. Rádio Popular, 18h43, a todos vocês, uma ótima noite. Nós vamos estar desfazendo a rede. Amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, com a permissão de Deus, que aqui eu creio ele, que seja a vontade dele, para nós estarmos aqui mais uma vez para o programa Falando de Jesus, recebendo um mensageiro, ok? Nós normalmente, pastor, nós anunciamos o mensageiro, certo? E nós tomamos agora por cautela de receber o mensageiro. E ele estando aqui, nós anunciamos ele. Porque às vezes nós anunciamos uma coisa e acontece algo que pode a gente anunciar e amanhã a gente não poder confirmar. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Você, onde que você estiver, que a rádio estando funcionando, o sistema de rádio via cabo estando funcionando, a mensagem de Deus não falta. Porque esse é o propósito que Deus nos colocou e assim nós estamos fazendo ele há 1 ano e 4 meses, pedindo a Deus que dê mais saúde, força para que nós possamos continuar esse trabalho que não é honra para o homem de Djalma, que não é para a Rádio Popular, que não é para as rádios afiliadas, mas é que é para a honra e glória só de Jesus. 18h45, a você aí, fica na liberdade de trocar aí exatamente o seu sinal. Nós vamos soltar a vinheta e amanhã eu convido a você a estar conosco conectado. Você pode acessar o site www.radiopopular.net.br. Depois das 22 horas, você pode ouvir cuidadosamente, carinhosamente, no fundo, lá no coração, o que essa mensagem trouxe para a sua vida hoje, tá ok? A todos vocês, até amanhã, se Deus quiser.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento.